Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmundi.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e esta é a aula 01 do curso de Linux Básico em parceria com a XP IT Cursos, uma plataforma de ensinos completa que irá proporcionar o seu aprendizado de uma forma rápida e consistente. Nesta aula, vamos fazer uma introdução ao Linux, entendendo sobre o que é este sistema operacional e saber um pouco mais sobre o seu funcionamento. Então, se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais esta videoaula. Ok, agora vamos conhecer o conteúdo ou agenda que iremos abordar nesta aula. Todos os tópicos são importantes para você aprender Linux e entender o contexto onde o sistema operacional está inserido. Vamos falar sobre o que é hardware, o que é software, entender o que é um sistema operacional, onde o Linux é utilizado no mundo, conhecer a história do software livre e do Linux, entender o que é o Linux e como ele funciona e, para terminar, vamos aprender o que são distribuições Linux e conhecer as distribuições mais populares. Então vamos lá. Agora vou fazer uma introdução sobre alguns termos que muita gente acredita que seja básico demais ou fácil, mas esses itens são necessários e importantes para o entendimento do Linux e do que será abordado nesta e nas próximas aulas desse curso. O primeiro termo técnico que vamos falar é o que é hardware. Hardware ou equipamento é um termo técnico que se refere à parte física de computadores e seus componentes. O hardware é algo palpável, como monitor, impressora, teclado, mouse, o computador e seus componentes internos como memória, HD, processador, placa-mãe e outros componentes internos do PC. Outro termo muito importante de se entender é o que é software. Software, ou suporte lógico, trata-se de uma sequência de instruções, que na verdade é um programa de computador, que é feito por um desenvolvedor de software ou programador. Esta sequência de instruções, elas são seguidas e executadas por um hardware. Um software é algo não palpável, ou seja, como o software Excel, por exemplo. Eu não consigo tocar ou pegar o Excel, eu consigo utilizar este programa de computador em meu PC. Para resumir e memorizar, vamos a uma brincadeira das redes sociais. Hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga. Mas não vá chutar o seu PC, pois além de não resolver o problema, você pode se machucar. O negócio é estudar. Agora vamos entender o que é um sistema operacional, visto que uma distribuição Linux é um tipo de sistema operacional. Um sistema operacional é um software ou conjunto de programas com a função de gerenciar os recursos do sistema, fornecendo a interface ou a ligação entre o computador, que é o hardware, e o usuário, que é quem utiliza o PC. Um sistema operacional é um conjunto de programas básicos e utilitários que fazem seu computador funcionar. Agora repare no quadro ao lado. Veja que tem o hardware na primeira camada, depois o sistema operacional, na sequência o software e por último o usuário. Para exemplificar, o hardware é o computador, com o monitor, a CPU e dentro o processador, memória e HD. Na segunda camada temos o sistema operacional, que pode ser o Windows, o Linux ou o Mac. E na outra camada temos os softwares, como por exemplo os navegadores de internet que são instalados no sistema operacional. E na última camada temos o usuário, que somos nós, que utilizamos o computador como por exemplo para navegar na internet. Vamos então entender a dinâmica do funcionamento e a integração entre esses componentes na utilização do computador. Quando ligamos o PC, o hardware é ligado e procura o sistema operacional instalado no computador. Com o sistema operacional carregado, podemos acessar o sistema através de sua interface gráfica ou interface de texto. No sistema operacional, usando a interface, podemos abrir o navegador para navegar na internet, por exemplo. Quando digitamos o endereço de um site no navegador, este software irá requisitar ações ao sistema operacional
operacional e o mesmo irá utilizar o hardware para prover o acesso ao site desejado. Com a resposta do site, o computador devolve a requisição para o sistema operacional, que por sua vez devolve a saída para o software navegador que é apresentado ao usuário. Basicamente, de forma bem simples, esta é a integração e a interação entre os componentes do sistema operacional, software e usuário. Agora que já aprendemos um pouco mais sobre alguns conceitos de tecnologia e informática, vamos adentrar ao mundo Linux. Muitos visitantes me perguntam por que aprender Linux? Com relação ao Linux, eu posso dizer que ele é amplamente utilizado no mundo em áreas como, por exemplo, do serviço público, onde o Linux domina muitas áreas, por não possuir custo de licenciamento. Isto também é constatado no ramo empresarial. O Linux é largamente utilizado principalmente em servidores, que basicamente são computadores que mantêm serviços como banco de dados, aplicações web, mobile, etc. Basicamente, grande parte dos centros de dados ou data centers do mundo utilizam o Linux. Empresas como Google, Twitter, Facebook, Amazon, IBM usam Linux, além da NASA. Você pode até não saber, mas o Linux está presente em sua vida. O Linux está em smartphones do tipo Android, smartwatches que são relógios, as TVs inteligentes como as Smart TVs e TV Box, e caso você não saiba, o Android é Linux. Além disso, o Linux está presente em tecnologias embarcadas como carros, assistentes de voz, robôs, sistemas de automação e até mesmo plataformas de petróleo. Tudo isso roda com Linux. Por isso, aprender Linux é um conhecimento valorizado no mercado de trabalho. Agora vamos falar um pouco sobre a história do software livre e o projeto GNU. A filosofia do software livre foi essencial para o surgimento e evolução do Linux. Além de que, o sistema operacional está contido neste contexto de free software. Os pilares do software livre iniciaram em 1983 com o projeto GNU, idealizado por Richard Stallman. O GNU tinha como objetivo criar um sistema operacional que fosse completamente livre. O novo sistema operacional, também chamado de GNU Herd ou ME, deveria seguir os padrões Unix. Mas o que é o Unix? O Unix é um sistema operacional criado em 1969 nos laboratórios da Bell. Na época, cobrava licenças de alto custo. Caso você não saiba, o Linux é uma forma de Unix ou Unix-like, pois ambos seguem o padrão POSIX. O POSIX é uma família de normas definidas pelo IEE, Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos dos Estados Unidos, e entidade que tem um papel fundamental no processo de padronização e homologação de tecnologias. No caso do POSIX, ele é um padrão de compatibilidade entre sistemas operacionais designadas formalmente pela IEE 1003. Por conta desta compatibilidade, muitos softwares do Unix são utilizados no Linux. Voltando ao sistema GNU Herd, ele foi desenvolvido e abraçado por uma imensa comunidade ao redor do mundo, e o projeto foi crescendo e ganhando consistência e volume. Com o tempo, necessitou de um órgão para gerenciar o desenvolvimento do sistema operacional GNU e seus softwares. Com isso, em 1985, nasce a Free Software Foundation, ou FSF, ou Fundação do Software Livre. A Free Software Foundation é uma organização sem fins lucrativos com missão global de promover a liberdade de usuários de computador e defender os direitos dos usuários de software. Hoje, o foco da Free Software Foundation é manter a GPL, ou General Public License, uma licença de software utilizada para defender juridicamente o software livre. Outro objetivo da FSF é disseminar a ideologia de software livre pelo mundo. Mais informações no site da Free Software Foundation, com os dados em tela. Por outro lado, é importante entender o termo free software. Em português, a tradução de free tem dois sentidos diferentes, o livre e gratuito. Quando nos referimos ao software livre,
estamos nos referindo à liberdade e não ao preço do software. Nos princípios do software livre e seu licenciamento, o usuário tem liberdade de estudar, executar, alterar, melhorar, copiar ou até mesmo distribuir um software livre, podendo até cobrar por isso. Porém, o código-fonte do software deve ser livre. Com isso, fica claro que o livre aqui pode não ser gratuito, mas sim disponível para todos. Agora vamos aprender as 4 liberdades fundamentais ou essenciais para que um produto de software seja considerado software livre. Para isso, ele deve respeitar estas liberdades. A liberdade 0, ou seja, a liberdade de executar o programa como você desejar e para qualquer propósito. A liberdade número 1, que é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Por isso, deve-se ter acesso ao código-fonte como um pré-requisito. Já a liberdade número 2 é a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar as outras pessoas. E a liberdade número 3 é a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas às outras pessoas. Desta forma, você pode dar a toda a comunidade a chance de se beneficiar de suas mudanças. Por isso, o acesso ao código-fonte é um pré-requisito. A junção de todas essas liberdades é a essência de um software livre. A ideia principal disso tudo é proporcionar a liberdade de software para que um usuário jamais possa se apoderar de um software livre e torná-lo um software proprietário. Para tal função, existe a GPL, que é a General Public License, ou Licença Pública Geral, que é utilizada para defender juridicamente um software livre. Para ficar mais claro o nosso entendimento, vamos ao exemplo do Linux. O Linux é um software livre, ou seja, possui o código-fonte aberto. Qualquer pessoa ou organização ou comunidade pode utilizar este código-fonte aberto ou livre para criar sua própria versão ou distribuição Linux, como é normalmente conhecida. Você pode distribuir este software de forma gratuita ou paga se julgar necessário. Porém, não posso me apropriar do Linux e vendê-lo com outro nome ou fechar o seu código. Agora que já entendemos os conceitos básicos de software livre, vamos voltar ao projeto de sistema operacional GNU-Hurd. Depois de algum tempo de programação, o sistema operacional GNU já possuía ferramentas desenvolvidas do zero, como o editor de texto Emacs, o ambiente gráfico servidor X ou X, os compiladores GCC ou G++ e o kernel do GNU-Hurd. Porém, na época, o kernel do GNU-Hurd não tinha a estabilidade necessária para assumir a posição do kernel maduro e confiável. E com o surgimento do kernel do Linux, a continuidade do Hurd deixou de ser prioridade. Então vamos conhecer agora a história do Linux. Em 1991, o finlandês Linus Torvalds criou um kernel que também era baseado no Unix, ou seja, o padrão POSIX. No início, este kernel foi batizado de Freaks, ou uma alusão a Free Unix, mas com o tempo foi renomeado para Linux, que era o nome do fundador mais o X de Unix. Em seguida, o Linux se tornou compatível com a licença GNU-GPL. Com isso, desenvolvedores do Linux e do GNU trabalharam para integrar os componentes do GNU com o Linux e fazer um sistema operacional totalmente funcional e livre, nascendo assim o sistema GNU Linux, ou seja, juntaram o kernel Linux com as ferramentas do projeto GNU, como Emacs, o servidor X e outros. Graças ao projeto GNU e aos desenvolvedores de software da comunidade, o software livre tornou-se uma ideologia respeitada e seguida mundialmente. Agora vamos entender o que é Linux e como ele funciona. Tecnicamente falando, o Linux não é um sistema operacional, mas sim um kernel. O termo kernel significa núcleo, ou seja, o Linux é um núcleo de um sistema operacional. O kernel é o coração do sistema, mas sozinho ele não consegue ser algo funcional ou utilizável. Em analogia com um carro, o kernel é como se fosse o motor do carro. O motor faz o carro andar, mas sozinho ele não sai do lugar.
Os carros podem ter diferentes modelos com o mesmo motor. Posso ter um modelo hatch, sedã ou utilitário. Tudo isso utilizando o mesmo motor ou kernel. No mundo do software livre e do Linux, quando juntamos o kernel do Linux com outros softwares ou aplicações GNU de software livre, formamos um conjunto ou sistema operacional. Esse conjunto ou sistema operacional é chamado de distribuição Linux ou distro Linux. Mais informações sobre o kernel Linux podem ser encontradas na página kernel.org. Apenas para frisar o conhecimento, uma distribuição Linux é um sistema operacional completo incluindo kernel, softwares e aplicações. É importante lembrar que o Linux, na sua essência, é apenas um núcleo do sistema operacional. Quando falamos de sistema operacional Linux, na verdade estamos falando de uma determinada distribuição. Cada distribuição possui características e funcionalidades peculiares. Existem distribuições com foco em servidores, outras em usuários, outras para a segurança da informação e por aí vai. O objetivo de uma distribuição é otimizar o kernel e aplicativos que são executados no sistema operacional para um determinado tipo de uso ou grupo de usuário. As distribuições frequentemente incluem ferramentas próprias para instalação de software e administração de sistema. Por esta razão, algumas distribuições são usadas em ambientes desktop por serem mais fáceis de usar, enquanto outras são instaladas em servidores para otimizar os recursos disponíveis da maneira mais eficiente possível e proporcionar a estabilidade e escalabilidade dos serviços de tecnologia da informação. Atualmente, existem uma quantidade imensa de distribuições disponíveis para instalação, com praticamente todos os níveis de dificuldade e usos específicos. Dentre as mais conhecidas estão o Linux Debian, que serve para servidores e é uma das distribuições mais estáveis. O Ubuntu, que também é muito popular e é utilizado em desktops e servidores. A Red Hat é uma distribuição mais corporativa e também utilizada em servidores. A Kali Linux é utilizada bastante pelo público de segurança da informação. O Debian para desktop, o Pop! OS para desenvolvimento de software, o qual inclusive já fizemos uma videoaula aqui no canal webmundi.com, assim como a Mint, onde ensinamos a instalar esta distribuição Linux em uma máquina virtual. Tem também a Zorin OS, que é uma distribuição recomendada para desktop e muito parecida com o Windows, além do CentOS e o Slackware para servidores e desktops. Mas existem centenas ou até milhares de distribuições Linux que você pode testar e utilizar e escolher a que mais lhe agrada. Em nosso curso, no próximo módulo, vamos criar o nosso laboratório de estudos para que você aprenda praticando todos os conceitos apresentados aqui. Vamos utilizar a distribuição Linux chamada Ubuntu, que é baseada no Linux Debian. E nas aulas do próximo módulo, vamos aprender a instalar o Linux Ubuntu e também o Linux Mint. O Mint é uma distribuição baseada no Ubuntu. Caso tenha dúvidas sobre este assunto, acesse nossas comunidades colaborativas através de nossos grupos no Facebook. Esses espaços criados pelo webmundi.com proporcionam o fornecimento de mais detalhes sobre dúvidas e a possibilidade de esclarecimento por nós e outros integrantes da comunidade. Por isso, escolha o tema de sua preferência e participe nos nossos grupos. Os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmundi.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.